Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Turma abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alegria é poder estarmos juntos, avançando em direção ao alvo, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar meu lápis aqui. Como é que vocês estão, gente? Me dá a notícia de vocês. Todo mundo bem? Passaram o final de semana bem? Que o Senhor nos dê uma semana aí abençoada, que seja uma semana para avançarmos, para romper, em nome de Jesus. Bom dia, Dedeca, sua linda. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Rafa. Glória a Jesus por mais um dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Vamos orar, vamos falar com o Pai? Antes da gente começar o nosso momento devocional. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te bendizemos. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus bom. Obrigado, Pai, por ser o Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Agradecer, Pai amado, pela noite de sono maravilhosa que tivemos. Pelo dia que já nasceu. Pela vontade do Senhor que se cumpre em nossas vidas. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor é um Deus que pensa em todas as coisas. Antes mesmo da gente mover um dedo sequer. Obrigado, Deus, pela tua soberania sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão nessa manhã, Pai. Começamos aqui esse momento pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus. Nos perdoa, porque o tempo todo agimos, Deus, muitas das vezes sem calcular erro, perigo e ofendemos a tua santidade, Pai. Perdoa das coisas que pensamos que não te agrada, das coisas que falamos, das vezes que agimos. Em nome de Jesus, Deus, nos perdoa pelas escolhas erradas que fazemos. Nos ensina a ser cada dia mais sensível à tua voz, entender aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos ao redor de cada filho, ao redor de cada família, que o Senhor possa mesmo nos livrar de todo mal, de todo intento das trevas. Pai amado, esse é o momento que nós separamos para estarmos juntos, para ler a tua palavra, ter discernimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Fique à vontade, Pai. Ministra aos corações aqui em nome de Jesus, que o Senhor me use conforme o teu querer. Me livra de mim mesmo, de falar de qualquer coisa que vem de mim, mas que haja um tempo de edificação na tua palavra, em nome de Jesus. Alinha meu coração nesta manhã, alinha minha mente, Pai, e me livra de todo eu, em nome de Jesus. Amém e amém. Que essa palavra, ela possa cair no seu coração. Como uma semente que vai cair numa terra fértil e vai produzir frutos. A 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Gente, se tem uma coisa que eu acredito desde quando eu converti, é que há poder na palavra de Deus. E eu não sei explicar, mas eu creio fielmente que quando a gente lê a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida. Ela é poderosa para te arrancar de um lugar, te levar para outro e te estabelecer, sabe? A palavra de Deus é como se fosse um lugar para a gente morar. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Então, quando eu abro aqui o meu Instagram para poder falar da palavra de Deus, eu acredito muito que há poder nisso que a gente está fazendo, sabe? Que há transformação. Pode ser que eu não vou garantir 100% de pessoas sendo transformadas, mas eu pego como exemplo a parábola do semeador. A parábola do semeador diz que 25% absorveu aquela semente. Que tinha semente e caiu na beira do caminho, era uma terra pisada, ela não encontrou raiz. Tem a semente que caiu em meio aos espinhos, foi sufocada pelos espinhos. Tem aquela que caiu em meio às pedras, não achou lugar para enraizar. Mas tem a que caiu numa terra boa, essa produziu uma raiz e teve fruto. Então, quando eu tiro o meu tempo para poder estar aqui com vocês, é porque eu acredito que há poder na palavra de Deus. Eu acredito que vai entrar alguém aqui
que ainda não conhece Jesus e vai ser transformado pelo poder da palavra. Então, é impossível, gente, é impossível você caminhar aqui pela palavra, você estar comigo nesse momento devocional e não ser transformado. Eu acredito muito nessa palavra, viva e eficaz. Então, todo momento que você tirar, não perde seu tempo não. Se você quer de fato ficar aqui no devocional, fica, pega seu caderninho, anota, sabe? Pensa depois sobre isso, que não seja só um momento de você bater ponto e depois falar com Deus assim, Deus, eu já fiz meu devocional. Mas se você tá aqui, sabe, pega, absorve, deixa isso entrar no seu coração, porque eu tenho certeza que isso traz transformação. Eu falo que uma das coisas mais legais que eu vivi na palavra de Deus foi quando eu li Provérbios. O tempo que eu li Provérbios foi um tempo em que eu era uma pessoa parcial, eu tomava partido. E quando eu li Provérbios, eu aprendi a ser imparcial. E ontem eu estava aplicando a minha imparcialidade, e isso foi consequência de dezembro do ano passado, de ter lido Provérbios. Então quando você lê, entende aquilo que você está lendo, e fala assim, ó Deus, que meu coração seja uma terra fértil, essa palavra ela vai germinar, vai dar fruto no tempo certo, sabe? Vai ser uma bênção na sua vida. Então eu peço que o Senhor ele trate com particularidades aqui nessa manhã, que essa palavra possa ser cirúrgica, embora a gente está lendo Gênesis, é um livro histórico, que isso possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia para aqueles que eu ainda não dei bom dia. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 16, vamos para o 16 e o 17. Na semana passada, na sexta-feira, nós finalizamos com Deus fazendo uma promessa para Abraão. E o Senhor vai falar sobre a terra que ele vai dar a Abraão, vai falar sobre Abraão ter crido, e isso lhe foi concedido como justiça. Vai falar que ele tirou ele de uma terra e vai colocar em outra, e outras coisas mais. O final olha, então o Senhor disse a Abraão, esteja certo que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, tá falando do Egito, mas eu castigarei a nação que escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Por sua vez, você morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. E eu falei muito sobre a questão de quando você caminha com Deus, quando você tem uma intimidade com o Senhor, Ele te fala sobre aquilo que vai acontecer. A intimidade com Deus vai te levar a um lugar onde Ele vai te revelar, onde Ele vai manifestar para você a vontade dEle para a sua vida. E eu falo que eu provo desses privilégios, sabe? De Deus falar assim, filha, não é essa porta não. Filha, essa aliança você não faz. Sabe? Quando você tem relacionamento com Deus, Ele fala e te livra de muitas coisas. Quando eu vejo, teve uma época da minha vida, eu posso expor a situação no todo, mas eu lembro que Deus virou para mim e falou assim, morava num apartamento, e Deus disse pra mim assim, ó, essa pessoa não vai poder mais morar com vocês. E eu virei e falei, Deus, mas como? Por quê? E aí passou assim, questão de 4 meses, a vida da pessoa virou tipo assim, ó, uma turbulência, e não respingou em mim e nem nas pessoas que moravam com a gente. Mas o Senhor, Ele alertou antes. Ele falou, não tem como mais. E eu virei pra Deus e falei, Deus, não tem como. Como que nós vamos fazer? Eu vou mandar a pessoa pra fora? E aí, simplesmente, a dona da casa pediu a casa que a gente morava, e aí deu tudo certo no final. Não posso contar aqui a situação num todo, mas eu provo e vivo de Deus alertar, de Deus trazer antes aquilo que é para eu poder fazer, para entrar num caminho bom e agradável a Ele. Nem sempre vai ser agradável aos nossos olhos, mas Ele sempre nos livra. Gênesis 16. O nascimento de Ismael. Sarai, sua mulher, mulher de Abrão,
não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a sua proposta, a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar como serva e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois de Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relação com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua mulher, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora ela que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Vamos parar a leitura por aqui? E eu quero primeiro dar ênfase à parte que Sara diz: olha, Abrão, seria interessante você deitar com a minha serva Agar, porque o Senhor me impediu de ter filhos. É como você não acreditar naquilo que o Senhor ele já liberou sobre a sua vida. Porque Deus ele fez uma promessa a Abrão e ele disse assim: você será pai de muitas nações, você será um pai de muitos filhos. Se Deus disse que ele seria um pai de muitos filhos, Deus estava olhando além da situação que eles viviam. Talvez além da esterilidade de Sara. Só que Sara não acredita nisso. E o que ela faz? Ela fala: deita com a minha serva. E isso aqui é uma mentira que ela contou para si mesma. O Senhor me impediu de ter filhos. O fato dela não ter filhos, ela tá pegando isso no geral e dizendo: olha, não tem como, por mim não vai. E quantas vezes nós deixamos também de acreditar naquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida? Sobre uma promessa, sobre uma empresa que Ele ficou de te dar, sobre qualquer coisa acerca da sua vida que você decide não acreditar. Por quê? Sabe, o que te fez? É você olhar para a circunstância. Olhar para a circunstância faz com que você duvide daquilo que Deus ele vai operar. Talvez uma pessoa que está no cenário de enfermidade, por exemplo. Aí Deus falou assim: olha, eu vou te usar e você vai bem dizer meu nome, você vai testemunhar sobre aquilo que eu quero fazer. Mas aí você olha para a enfermidade que você está enfrentando e você fala: impossível, porque eu sou enfermo. Não tem como. E Sara está dizendo isso: o Senhor me impediu de ter filhos. Isso é uma verdade ou é uma mentira, gente? É uma verdade ou uma mentira? Ela vai para Abrão com uma mentira, dizendo: o Senhor me impediu de ter filho. O fato dela não ter tido engravidado ainda, ela tirou suas próprias conclusões, dizendo que o Senhor impediu ela de ter filhos. Mas isso era uma mentira. E mais uma vez a história está se repetindo. Quando o homem ele é colocado lá no jardim, e ele colocou lá o homem e a mulher, Deus deixou os dois no jardim, acontece que Deus virou e falou assim: olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando a serpente ela entra naquele momento no jardim, ela fala assim: é verdade que Deus diz que você não pode comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto do jardim? Ela vai com uma meia verdade. Ela só não podia comer de uma árvore. Sara ela não podia ter filho nesse momento. Mas se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, caminha sobre essa palavra, porque Ele que falou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Você só precisa permanecer crendo, independente da circunstância. O diabo ele é muito astuto e ele sempre vai vir com uma meia verdade na sua vida para você achar que aquilo que Deus te prometeu não vai se cumprir. Então, primeiro ponto, para de olhar a circunstância e caminha debaixo da palavra.
É lindo quando a gente escuta alguém falando assim: Deus me deu uma palavra e eu permaneci. Deus me deu uma palavra e eu caminho sobre essa palavra. Porque tem gente que fala assim: ah, não. Quando Deus fala comigo, eu peço confirmação, ele tem que falar com outra pessoa, e com outra pessoa, e com outra pessoa. Não se vangloria de Deus ter que confirmar várias vezes com você algo que ele já liberou sobre a sua vida. Por quê? Porque nós temos que nos gloriar quando Deus fala uma vez e nós obedecemos ao comando dele. E isso é fruto de um relacionamento com Deus. Entendeu? Bom dia, meu pastor. Deus te abençoa. Sabe, nós não podemos ficar, eu preciso de confirmação, confirmação e mais confirmação. Nós precisamos chegar num ponto de ter relacionamento com Deus, dele falar uma vez e nós caminharmos debaixo desse comando. Olha o que Sara está fazendo. O Senhor me impediu de ter filhos. Ou seja, eu não acredito naquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não acredito. Por quê? Porque eu não tive filho até agora. Mas Deus falou com Abraão, olha para as estrelas. A sua descendência será assim numerosa. Abraão, se você puder contar as areias da praia, assim será a sua descendência. Caminha naquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Para de olhar para a circunstância ou escutar tantas vozes que estão ao seu redor, dizendo: ah, acho que Deus não vai fazer, não. Essa doença aí que você está passando, tem cura, não. Esse negócio aí que você está vivendo, não tem como. Para de dar ouvido às pessoas que estão falando de coisas que elas não sabem. E o que admira é Abraão, que teve face ali, face com o Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu os comandos do Senhor. E quando Sara vira para ele e fala assim: olha, o Senhor me impediu de ter filhos. Deito com a minha serva. Me admira ele acreditar naquilo que Sara estava falando. Olha, Deus ele chama o sacerdote. Eu não sei se tem sacerdote aqui me ouvindo, mas Deus ele tem algo para liberar sobre a sua vida. Os comandos da sua casa, Deus ele vai entregar para você. Quando ele foi colocar o homem no jardim, ele colocou primeiro o homem e depois a mulher. E quem foi seduzida foi a mulher naquela situação. E ela leva a situação para Adão e Adão não se posiciona. A falta de posicionamento do homem na sociedade tem feito uma sociedade caída. Tem feito uma nação que não se posiciona da maneira correta. Porque várias vezes Deus vai dar a visão para o cabeça. Deus vai falar com o líder. Deus vai falar assim: Adão, foi para você que eu disse, governe sobre todos os animais, governe sobre a terra. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. É sobre você, Adão, que eu estou dando um comando. Aí Eva, que era companheira, chega para ele e fala assim: olha, a serpente deu essa fruta aqui pra gente. Ela disse que nós podemos comer. E se a gente comer, a gente vai conhecer o bem e o mal. Adão deveria ter se posicionado naquele momento e falou assim: ó, Eva, nós não vamos caminhar em desobediência, não. Nós vamos permanecer em cima da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela nós comermos, nós vamos morrer. Faltou um posicionamento do homem. E na hora que ele come e Deus aparece para ele, o que ele fala? A mulher que tu me destes. Agora a situação está se repetindo. Outra vez, quem tinha visão? Abraão. Que aqui ainda é Abrão, né? Ele tinha visão. Deus falou com ele. Deus disse: você será abençoado, Abrão. A sua descendência será bendita sobre a terra. Eu te darei uma descendência numerosa. Você será pai de muitas nações. E aí a mulher dele vira para ele e fala assim: ai, mas o Senhor me impediu de ter filho. Não, Sara, caminha debaixo da palavra de Deus, Sara. O Senhor prometeu, vamos esperar o tempo. Ele é fiel para cumprir e essa é a palavra que eu libero sobre a sua vida. Talvez o seu marido tenha deixado de se posicionar e quando você leva para ele uma ideia baseada nas suas emoções, ele acata e no final vocês vão afundar. Por quê? Porque Deus ele vai dar a visão para o marido. Deus ele vai dar uma visão para o cabeça. Não estou falando que Deus não vai falar com a mulher. Deus fala com a mulher. Deus tem intimidade com a mulher. Uma mulher sábia, ela conduz a sua casa. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Uma mulher sábia, uma filha virtuosa, uma filha obediente, ela vai gerir uma situação diferente. Porém, o Senhor libera sobre a vida do marido. É sobre a vida do sacerdote, do homem. É do líder da igreja.
é do líder da empresa, o Senhor vai liberar sempre as visões. E cabe ao homem se posicionar da maneira correta. Se Abraão tivesse se posicionado e falado, Sara, nós não vamos fazer isso, ele teria evitado muitos confrontos. E talvez hoje não estaria tendo a guerra lá em Israel. Porque nós vamos ver o que vai acontecer. Porque daqui vai se levantar o povo árabe e o povo judeu. E aí começa a confusão toda. Porque um irmão vai viver guerreando contra o outro. Tudo por conta de um fruto de uma desobediência. Nós precisamos ser fiéis ao comando do Senhor. Quando Ele disser para você, vá, você vá. Se Ele disser para você, fique, você fique. Se Ele permanecer em silêncio, você permanece no comando anterior. Não dá passo sem ser a vontade de Deus. Não caminha segundo a vontade do seu coração. Para de ficar querendo conquistar o mundo inteiro, quando na verdade o Senhor Jesus, Ele já está bem prestes de voltar, e na hora que Ele virar para você e fala assim, olha, me mostra os frutos aí da sua mão. Me mostra o trabalho que você fez. Tem uma passagem que eu gosto demais, louco, ainda hoje pedirão a sua alma o que você fez. Se o Senhor voltar hoje, o seu coração está preparado para subir? E se o Senhor esperar você só tomar o café da manhã para te buscar? E aí? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, minha irmã? Você tem caminhado debaixo dos comandos do Pai? Caminha em obediência, caminha numa vida reta diante do Senhor e procura agradar a Ele todos os dias da sua vida. Conserta o seu posicionamento. Tem gente aqui que está junto já tem mais de anos, procura um cartório, vai casar. Não permita que isso seja um empecilho para você ir para o inferno, não. Sabe, se posiciona, seja fiel com o Senhor no pouco. Sabe, volta a ser dizimista, volta a ser ofertante, se preocupa com as coisas do Pai. Se Deus falou assim com você, olha, cuida dos órfãos, das viúvas, isso é um comando dado para todo mundo que lê a Bíblia. A palavra diz, olha, vocês precisam cuidar dos órfãos, vocês precisam cuidar das viúvas. Tem que cuidar, é na palavra, já está escrito. Deus não precisa se revelar para você voltar a cuidar das pessoas que precisam. Vai cuidar de alguém necessitado, visita um orfanato, visita os hospitais. O Senhor vai voltar e vai dizer, eu estive no hospital, não foste me visitar. Eu estive preso, você não apareceu. Eu estive doente, você não foi lá. E você está preocupado em só em na sua casa ter o melhor tapete, a melhor TV e tal, e andar no melhor carro. E morar numa casa muito confortável. Tem problema isso, meu irmão? Não tem problema. Mas o problema existe quando você deixa de caminhar debaixo da vontade de Deus. Quando você não se importa mais em cumprir o ID. Quando o morar no céu já não faz mais parte do seu núcleo de relevância. Você não tem mais comunhão com as pessoas da igreja. Não caminha debaixo de uma palavra. Vive de forma aleatória e dizendo que está tudo bem. Estava conversando com uma pessoa no sábado e ela disse para mim algumas coisas, contando da vida dela. E ela disse que quando ela saiu de uma igreja, todos os amigos da igreja afastaram dela. E que graças a Deus, os amigos dela do mundo não afastaram. E ela veio para mim com um discurso de tipo, os que era para não ter afastado, se afastou. Os outros que eu tinha como amigo não me levam para um caminho bom, mas eles permaneceram. E ela estava dando graças a Deus que eles permaneceram, porque ela não estava ficando sozinha. Mas eu falei com ela assim, olha, toma cuidado, porque é uma frase que a minha mãe me dizia, eu vou falar para você. Às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Não adianta nada você ter amigos do mundão que te leva para sair, que te leva para beber, que vai para um tanto de festa e farra, e no final não vai te levar para um caminho de vida. E no final você está fazendo tudo que desagrada ao Senhor. Às vezes é melhor você ficar só, dentro da sua casa, com o Senhor, do que você entrar num monte de gente que escarnece
Um monte de gente ímpio que não fala uma palavra sequer que te edifica ou te aproxima de Deus. Então toma cuidado com isso, porque das vezes que as pessoas erraram aqui com o Senhor, não tropeçaram em montanha, tropeçaram em pedrinha, coisa pequena, sabe? Era só eles ter permanecido. Era só Abraão ter falado para Sara: Sara, vamos permanecer debaixo da palavra do Senhor. E o Senhor te fala hoje, meu irmão, minha irmã, permanece debaixo da palavra. Caminha debaixo da palavra do Pai. Para de ficar desviando o seu olhar daquilo que o Senhor não se agrada. Sai do meio desses amigos que não te edifica. Para de se assentar em mesa que só escarnece. Para com essa bebedeira. Para de ficar destruindo o templo que é do Espírito Santo. Ou você tem que decidir. Porque o maior BO é aqueles que ficam assim: eu sou crente mais ou menos. Esses são os mais parecidos com o diabo. Porque ou você é crente, ou você crê em Deus e caminha debaixo da palavra dele e anda num caminho reto, seguindo esse caminho reto, ou você fica lá fora e vive tudo que o mundo está vivendo. Porque os que estão no mundo ainda não tiveram a revelação do Pai. Ainda não tiveram revelação de quem Deus é. E há uma esperança para esses que estão no mundo. Porque em algum momento o Senhor vai trazer para perto, vai falar assim: filho, entra na presença do Pai. Agora aqueles que conheceram Jesus e não permaneceram no caminho, esses são os mais parecidos com o diabo. Porque o diabo conhece. O diabo sabe quem Deus é, porém ele não consegue se firmar na verdade. Ele distorce o tempo todo a palavra de Deus. Ele quer o tempo todo o seu ego lá em cima. Sabe, o diabo, a queda dele veio porque ele queria ser mais que Deus. E como que isso começou? Por um desejo no coração que ele queria satisfazer a sua vontade. Toma cuidado para você não entrar nessa linha de querer satisfazer um desejo no seu coração e por conta desse desejo você vai se afastar de Deus. Tem que tomar cuidado, gente. Toma cuidado. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Tem que decidir. Raira, que palavra dura. É o que o Senhor está colocando no meu coração. Por quê? Porque Sara, ela não permaneceu debaixo daquilo que Deus tinha para ela. Por não acreditar. Ela olhou para a circunstância e deixou a circunstância falar mais alto. Aí você me diz: eu não tenho amigo na igreja. Pois vai fazer. Ninguém me chama para sair. Chame você. O que eu mais recebo é queixa de pessoas que falam assim: ninguém me chama para sair. Ninguém me chama para poder estar junto. Chama você. Ninguém me chama para estar numa mesa. Crie você a oportunidade. Pare de ser crente mimimi e queira desenvolver a sua salvação com temor, com tremor. Liga para alguém e fala assim: tava querendo fazer um evangelismo na praça, vamos comigo? Você toca violão? Eu quero separar aqui, vou fazer uns bombons aqui, vamos distribuir um bombom em alguma praça? Vamos visitar um orfanato comigo? Vamos na casa de repouso? Você tá entendendo? Precisa ter posicionamento. A maioria das queixas vem de gente que está sentado no sofá o dia inteiro à toa. Não move um dedo para fazer uma coisa diferente. E depois reclama que a igreja não ajuda, que a igreja não vai visitar. E você com aqui, mais de 5 anos de crente, já era para você estar trabalhando há muito tempo, meu irmão. Aqui o evangelho é igual a casa. A mãe tem um filho, esse filho cresce, ele começa a cuidar do outro filho, esse filho já consegue arrumar uma cozinha, esse filho, o outro já varre a casa, o outro já faz o almoço, e é igual família. Se numa casa somente uma pessoa trabalhar, é pesado. Fica pesado. Você que é mãe de família aí, para você lavar, passar, cozinhar, ajeitar, colocar menino para escola, fazer tudo que tem que fazer dentro da sua casa, não é pesado? A mesma coisa é quando você olha para a igreja e acha que somente o líder de célula tem que trabalhar, somente o pastor tem que trabalhar. É pesado para uma pessoa só. Você entra na igreja, você tem o seu tempo de discipulado,
o seu tempo de caminhar com o Senhor. O seu tempo de você e Deus. Desenvolve sua vida, você e Deus. Essa palavra ainda não é para você que conheceu Jesus tem 1 ano. Desenvolve aqui a sua salvação com o Senhor. Se torne apaixonado pelo Pai. Aprenda a caminhar debaixo das disciplinas espirituais. Jejum, oração e tempo na palavra. Passado 1 ano, pergunta onde você pode servir. Me deixa servir? Aí você vai procurar no Senhor. Deus, me fala para onde que o Senhor quer que eu vá. Sonda o seu coração. É ministério infantil? É trabalhar com adolescente? É pré-adolescente? Você vai trabalhar com mulheres? Você vai trabalhar com homens? Você quer liderar uma célula? Você quer cuidar dos orfanatos? Você quer liderar missões? Você quer cuidar do evangelismo? Você vai morador de rua? Qual que é o seu chamado? Pergunta para o Senhor. E se Ele não te responder, você faz alguma coisa. A palavra diz para você ir. Você tem que ir. E você vai aprender fazendo. Depois disso, você tem que trabalhar, É trabalho, é gente para visitar, é os novos convertidos que tem que discipular. E a vida continua, vambora. Para de ficar chorando e dizendo, ai, Deus não olha para mim. Ai, os irmãos da igreja não lembram de mim. Faça você as coisas acontecer. Para de ficar resmungando. Para de ficar, lamentando. Ai, ninguém gosta de mim, ninguém cuida de mim. E é isso, aquilo, outro. Enquanto você ficar olhando só pro seu umbigo, não vai ter vida com Deus. Você não vai mover nada, sabe? Vai trabalhar, fazer uma ação social, vai pastorear alguém, vai cuidar de alguma pessoa, faz um bolo e leva pro seu vizinho, sabe? Vai visitar uma pessoa que acabou de ganhar um neném. Se preocupa com o próximo. Gente, essa vida não é sobre nós. Não é sobre eu conquistar, eu ter. Quando você começa a olhar demais pro seu eu, a vida fica chata. A vida não é só sobre você. A vida é sobre você, o seu próximo, sobre um reino. É sobre isso, gente. E é prático, tá? Caminha debaixo da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Eu falei que Sara, ela virou para Abrão e disse: o Senhor me impediu de ter filhos. Isso é uma verdade ou isso é uma mentira? Ela não podia ter naquele momento. Mas ela tinha uma palavra de Deus. E a palavra de Deus que ela tinha era o que Abraão tinha contado para ela. Olha, Deus disse que nós seremos pais de muitos filhos. E aí ela vai e manda Abrão deitar com a mulher. Abrão deita com a mulher. Agar engravida. E agora Agar está insultando Sara, porque Sara não podia ter filho e ela estava grávida. Sara vira para Abrão e disse: você é culpado da vergonha que eu estou passando. Isso acontece até nos dias de hoje, tá? A gente toma as nossas decisões, a gente enfia um tanto de gente nos nossos problemas e depois vira pro outro e ainda fala assim: você é culpado. Tô passando por isso porque... Você lembra que você falou comigo que eu podia sair do trabalho? Nós estamos passando por essa situação porque você lembra que você disse que a gente podia ter um filho? Você lembra que era pra ir na casa da sua mãe? Você lembra que era pra ter dado a televisão pro seu irmão? Sabe? A gente pega as nossas decisões que nós tomamos sem orientação, sem direção de Deus e depois lançamos a culpa pra alguém. Nós somos especialistas em achar um culpado sem ser a gente. Especialista. Aconteceu com Adão. Quando Deus virou pra ele e falou assim: Adão, o que você fez? Você tá nu? Quem que te contou? Comeu do fruto que eu falei que não era pra comer? Uai, Deus, a mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes foi que me deu o fruto. Uai, mulher, você comeu do fruto que eu falei que não era pra comer? Ah, é a serpente. A serpente falou comigo. Serpente. Uai, o diabo aqui, uai. O tempo todo alguém tentando achar um culpado. Sara virou e falou com Abraão: Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Deite-se com a minha esposa. Nós estamos lendo isso com um intervalo de segundos, mas isso não aconteceu no mesmo dia. Ela deve ter pensado. Eu creio que ela pensou um tempo, ela pensou 2 tempos. Se passou muito tempo desde o dia que Deus fez uma promessa a ela. E ela tá pensando, e ela achou uma saída. Ó, deita-se com a minha serva, porque ela é minha serva. O filho dela também vai ser meu.
Então, é uma chance da gente aumentar a nossa descendência. Aí Abraão se deita, se passa um tempo, 2 meses, 3 meses, opa, aí a menstruação dela ficou atrasada, de Agar ficou atrasada, descobriu que estava grávida, opa, que bênção, a barriga começa a crescer, agora ela está grávida de vez, e agora Agar começa a irritar Sara. A escolha foi de quem, gente? A escolha foi de Sara. Abraão foi um frouxo que não se posicionou. Igual muitos homens, igual muitos sacerdotes que têm deixado a mulher conduzir o lar. Quero contar uma coisa para vocês. Vou contar pro final. Que muitas pessoas às vezes escutou isso uma vez e entendeu errado sobre os efeminados. Eu vou falar sobre isso. Ela deixou a situação entrar no coração dela, falou pro esposo, o esposo acatou, agora tem uma serva rindo da cara dela. E ela não sabe o que fazer e ela vira para Abraão e fala assim: você é o culpado, porque você deitou com ela. A culpa não era de Abraão, não. Ele também teve culpa, mas a culpa primeiro era dela. Eu quero te ensinar hoje, em nome de Jesus, para de julgar culpa para as pessoas, para de ficar se justificando. Tem gente aqui que gosta de justificar. Ai, desculpa, cheguei atrasado porque o trânsito. Ai, desculpa, cheguei atrasado porque o menino na última hora. Para de dar desculpa. Chegou atrasado? Pede desculpa e pronto, acabou. Você não tem que justificar mais nada. Quando você fica tentando justificar demais, acaba ficando feio. O seu tempo não é diferente das pessoas. Sai mais cedo. Se você sabe que pega trânsito, sai muito mais cedo. Pode sim acontecer de ter um engarrafamento, isso é um caso à parte, mas tem gente que chega atrasada em todos os lugares, toda vez, e põe a culpa no trânsito. O trânsito não é culpado. Calcula a situação antes, sabe? Melhora na sua pontualidade, trabalha isso porque isso faz parte do seu caráter. Então trabalha isso aí e para de colocar a culpa nas pessoas. Para de pôr outros como culpado. Assume o risco. Eu li um livro do Paulo Vieira uma vez, na época que eu fiz um processo de coach, e isso me ajudou demais na minha vida. Eu falo que tem uma raira antes do coach, uma raira depois do coach. Os religiosos ainda vão me julgar muito, mas eu falo que o coach ele ajuda demais, desde que o Espírito Santo esteja acompanhado com você, porque o coach ele vai trabalhar o eu. O eu é ferido, o eu é problemático. Só que se você trabalha o eu sem o Espírito Santo, você vai achar que você é demais. Nossa, o meu eu vai fazer muita coisa. Eu posso, eu vou, eu faço e eu. É isso que ele vai trabalhar. Mas se você pega o eu e trabalha com o Espírito Santo, vai dar um equilíbrio muito bom e você vai deixar um pouco as suas feridas na alma de lado, porque você trabalhou o seu eu junto com o Espírito Santo e esses dois vão fazer uma parceria excelente. E eu li um livro do Paulo Vieira e esse livro falava sobre autorresponsabilidade. Ele vai dizer que você é autorresponsável sobre tudo na sua vida. Se a sua criação de filhos não deu certo, alguma coisa você fez errado. Sabe? Se o casamento não deu certo, o culpado não é só um. É sempre os dois, porque tem a sua parcela de culpa. Se você está liderando jovens e o grupo não cresce, o grupo não deu certo, você é responsável por aquilo. Tá entendendo? Porque nós precisamos aprender a assumir a culpa. É muito fácil você começar a conduzir um grupo, o grupo mirrar e as pessoas não quererem mais ir, e você virar e falar assim: ah, porque as pessoas não têm compromisso. Porque as pessoas não querem mais nada com Deus. Que é difícil, mas você é culpado também. Porque tem 1000 formas de trabalhar um grupo. Sabe? Nós precisamos aprender a assumir a culpa. Não é fácil, mas nós precisamos parar de ser vitimistas, de achar que a culpa está sempre no outro. Se cada um de nós que estamos aqui hoje colocar a culpa para nós vamos ser uma sociedade melhor. Não, eu sou culpado, porque quantas vezes eu podia ter feito alguma coisa e eu não fiz? Quantas vezes eu poderia ter me posicionado e eu não me posicionei? Quantas vezes eu fui falar com meu marido algo para ele tomar uma decisão e não consultei o Senhor antes? Entende? Você é autorresponsável pela condução da sua vida.
Então se você, eu falo, brinco isso com a minha mãe, né? Porque eu ainda ajudo minha mãe nas coisas de casa. Mas os meus irmãos, eles são bem folgados porque a minha mãe criou eles dessa forma. Folgado em qual sentido? Minha mãe gosta de levar comida na mão, sabe? Às vezes ela dá um suquinho, então eles deixam deixa o copo do suco no quarto, eles não arrumam cama pra ir trabalhar, não lava vasilha pra ela, e às vezes ela fala assim: ah, nossa, eu tô cansada, porque aqui em casa é eu pra tudo, ninguém tampa uma panela, ninguém coloca o suco na geladeira, ninguém enche a garrafa de água. E eu viro pra ela e falo assim: mãe, cada um tem os filhos que merece. E é uma verdade. Cada um tem o filho que merece. Se a senhora tivesse educado eles para ser dessa forma, eles teriam sido assim. Se a senhora tivesse falado assim: gente, o copo não vem sozinho para a cozinha, eles traziam o copo. Ah, não me obedece, eu falo, tô cansada de falar. Bate então. Dá uma puxada que vai ser uma vez só. E vai aprender. Tem que mudar a estratégia. Você é autorresponsável pela sua criação de filhos. Entende? Você tem uma empresa, os funcionários não chegam no horário. Você é autorresponsável pelo funcionário que você tem. Você tem o funcionário que você merece. Não põe a culpa no seu funcionário não, porque a culpa é sua quando ele chegou atrasado e você não se posicionou. Entende? Você é autorresponsável. Pega aí a visão, segura isso e para de colocar a culpa nos outros, em nome de Jesus. Calma que nós já vamos terminar. Vamos lá onde que eu parei. No 7, né? Versículo 6. Abrão respondeu a Agar: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Não sabemos o que Sarai ela vai fazer com Agar, mas sabe-se que ela tratou muito mal e Agar fugiu. Agora, olha aqui, outra vez Abraão foi frouxo. Quando Sara disse para ele: você é culpado? Ele disse: não, Sara é a sua serva. O que ele fez? Tirou a culpa dele. Abraão estava isento da culpa? Não. Ele também tinha culpa e ele fugiu da culpa. Talvez dentro da sua casa, o culpado é você e seu marido. Os dois têm culpa e os dois precisam se posicionar. Não é nem só ele o culpado e nem só você a culpada. Os dois têm culpa e os dois precisam se voltar para o Senhor, ir para os pés do Pai e falar assim: Deus, nós precisamos recalcular a rota. Se você fez decisões na sua vida errada, agora você escreve aí. Escreve nos comentários, escreve no seu caderno e deixa assim, ó: eu preciso recalcular a rota. Assuma a culpa e fala: Deus, me perdoa. Eu tomei uma decisão sem te consultar. Como que eu vou agir agora? Agar tinha culpa? Não se sabe o que Agar fazia, mas com toda certeza o posicionamento de Agar também não foi certo. Ela devia alfinetar Sara o tempo todo, né? Ah, você não tem filho? Passando a mão na barriga, né? Aqui tá o meu filho, nananana. Ah, meu neném. Sabe? Eu imagino que ela devia alfinetar Sara dessa forma. Ai, tô com aqui o meu marido, me ama agora e tal. Sandra, eu tô lendo o versículo 6 do capítulo 16 de Gênesis. Então, Sara vai lá e trata mal Agar. Agar foge pro deserto. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Quando fala o anjo do Senhor, é uma figura de Deus. Várias vezes no Antigo Testamento, o Senhor vai aparecer como anjo e a gente vai entender que era Deus naquela circunstância. E apareceu o anjo do Senhor, mas na verdade era o próprio Deus aparecendo. E ele diz para Agar o seguinte: Agar, chamou pelo nome, serva de Sarai, eu sei quem você é e eu quero tratar por esse ponto. Esse ponto te fere e é justamente por esse ponto que eu vou te tratar. Lembra que a gente finalizou o livro de Jó
dizendo, né, que Deus, ele pega aonde foi a nossa dor e ele vai trazer cura pelo mesmo canal, pela mesma fonte? Porque Jó, ele perde os seus filhos no meio de um redemoinho, numa tempestade, num vendaval. E como é que Deus aparece para Jó? Em uma tempestade, num redemoinho, num vendaval. Deus, por várias vezes, vai pegar aquilo que foi a sua dor e vai trazer a cura pelo mesmo meio. Exemplo, a dor, a ferida foi uma morte, Deus usa outra morte ainda para te curar. Ou ele vai fazer você cuidar de uma vida, de uma recém-vida, para você ser curado. O oposto da morte é a vida. E ele vai pegar e falar assim, ó, cuida do neném da sua amiga que acabou de nascer. Mas Deus, eu acabei de perder meu filho. Ajuda lá o pai da sua amiga e você acabou de perder seu pai. Sabe? Ele vai usar o mesmo meio. O mesmo âmbito que te traz dor. Ele vai falar assim, opa, vou trazer cura, tá? Hoje, o meu propósito é falar sobre identidade. Foi o lugar que eu mais fui ferida na vida. Já fui chamada de feia, de isso, de aquilo outro, e um tanto de coisa a mais. E é o ponto onde Deus quer me usar. Eu falo assim, Deus, mas na minha dor, eu vou ter que lembrar toda vez o mesmo episódio? Sério, Deus, você jura? É, porque ele pega da nossa dor, cura e fala assim, agora esse aqui é o seu propósito. Aqui, Agar, ela estava no deserto. Você acha que era gostoso morar no deserto? Ela não tinha estoque de alimento. Ela não tinha água geladinha numa sombra. Ela não tinha nada. E ela foi pro deserto por quê? Porque ela foi insultada. Porque trataram ela mal. Não se sabe o que fez com ela. Mas ela não foi bem tratada. Ela não se sentiu bem. E ela vai pro deserto. E lá no deserto, ela já esqueceu. Opa, eu vou ficar aqui porque eu não vou voltar. Porque Sara tá me maltratando. E aí o anjo, né, o Senhor aparece e fala, Agar, serva de Sarai, eu sei de onde você veio, tá? Eu sei quem você é. Eu sei o que aconteceu. De onde você vem, para onde você vai? Aí ela responde, ela já devia imaginar, como assim? Ele tá me chamando pelo nome. Ele sabe que eu sou serva de Sarai. Como que ele não sabe para onde que eu tô indo? Eu estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para a sua senhora e se sujeite à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Acontece um problema com a nação, e brasileiro é bem típico de fazer isso. A gente dá um jeitinho para tudo, a gente engole algumas palavras e trabalha só aquilo que convém, sabe? Ela virou, Deus falou duas coisas com ela. Volte para a sua senhora e se submeta a ela. Sujeite a autoridade dela. Ou seja, você vai voltar de onde você saiu e vai continuar cumprindo aquilo que eu te falei. E eu te darei tantos descendentes que será impossível você contar. Deus estava fazendo uma promessa para aquela mulher. Às vezes, Deus libera duas coisas para a nossa vida. Ele vai falar o seguinte, vai lá, pede perdão para aquela pessoa que você maltratou e eu vou te colocar em tal lugar. Aí você pega essa palavra que Deus falou que ele vai te colocar em tal lugar, você fica sobre essa palavra. Ai, porque Deus vai me colocar nesse lugar, porque Deus vai me colocar nesse lugar, nananana, Deus vai me colocar nesse lugar, gente. E aí você esqueceu de ir lá pedir perdão. Deus não vai te colocar naquele lugar se você não for pedir perdão. Tem que ser trabalhado as duas coisas e não só aquilo que te convém, sabe? Quando o Senhor ele dá um comando para Sara, e ele vai falar assim, Sara, você tem que esperar. Sara não espera, manda Agar deitar. Agora ele tá falando o seguinte, Agar, volte para sua senhora e se submeta à autoridade dela. Uma das coisas que eu tenho aprendido tanto é que Deus, ele não passa por cima das autoridades. Deus ama a obediência, né, a submissão às autoridades. E seja ela qualquer autoridade que ele colocar na sua vida, você precisa aprender a se submeter a ela. Vou trazer um exemplo aqui muito rápido, clássico, para você entender o que eu tô falando. Quando a gente olha para a vida de Daniel, sabe o Daniel da cova de leões? Pois é, se você pegar Daniel e pegar Nabucodonosor, quem que é mais de Deus? Daniel ou Nabucodonosor? Daniel. Daniel tinha um relacionamento com Deus muito maior que Nabucodonosor. Porém, quando Deus vai dar um destino para a nação,
Ele fala com Nabucodonosor, porque quem tem o sonho é Nabucodonosor. Ele que recebe a visão de Deus, ele que recebe o comando. E aí Daniel, que era um homem de Deus, vem e interpreta. A visão é dada para o cabeça e aquele que está aqui do lado vai trazer a interpretação. Aquele que caminha com Deus vai dar o direcionamento ali na visão. Quem é mais de Deus, José ou Faraó? José. E Deus dá a visão para quem? Para Faraó. Deus, ele não passa por cima de autoridade. Aí tem gente que vira e fala assim, seu patrão te humilhou? Não volta para esse serviço não. Sai desse lugar. Sua mãe tá te maltratando? Seu pai tá te julgando para fora? Sai dessa casa. Arruma uma casa para você morar. O seu pastor falou isso? Sai dessa igreja. Isso é rebelião, isso é princípio satânico, isso vem de Satanás, isso vem do diabo. Para de ficar se rebelando contra as autoridades que Deus, ele colocou na sua vida. Se você não se submete às primeiras autoridades que Deus coloca na sua vida, que é o seu pai e a sua mãe, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu patrão, a aeromoça que está lá falando com você, a partir desse momento desligue seu telefone e recline o seu banco. Se você não se submete às pequenas autoridades que Deus colocou na sua vida, você nunca será capaz de submeter a autoridade de Deus. Nunca. Nunca. Se você não aprender a ser submisso ao Senhor, a essas primeiras aqui, você nunca vai ser submisso a Deus. Certeira, se você não honra seu pai e sua mãe, se você não honra o seu patrão, o seu pastor, você não vai conseguir honrar Deus. Não consegue, gente. Deus é invisível. E a palavra dele já tinha deixado isso escrito. Se você não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, quanto mais a mim que você não vê. Não consegue. Trabalha isso no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus virou para ela e poderia falar assim, ele podia falar, né? Agar, eu vou fazer para você agora uma estadia aqui no deserto. Vou reconstruir aqui para você a sua vida, Agar. Fica ali perto daquele poço ali, ó. Mora ali perto daquele riacho, debaixo daquela árvore, porque os meus anjos vão vir te alimentar. Deus poderia ter falado com ela, não poderia? Para ela não voltar a se submeter ao senhorio de Sara. Mas Deus não passa por cima de autoridade. Deus respeita a autoridade. Ele virou e falou assim, ó, você vai voltar para Sara. E você vai se submeter à autoridade dela. Às vezes é isso que Deus está liberando sobre a sua vida nessa manhã. Você vai voltar naquele lugar que você foi humilhado, que você foi humilhada e vai se submeter às autoridades. Vai. Vai voltar, pede perdão. Ai, eu saí daquela igreja eu não volto e nananã. Volta. Volta, pede perdão, conserta a sua vida, se submete e depois no tempo certo vive a promessa de Deus. Porque ela recebeu 2 palavras, volta, se submete, farei de ti uma grande nação. Sua descendência será numerosa, impossível de contar. E quem está falando isso é Deus. Deus não fala mentira. Ele falou, Agar, eu tenho algo lindo para cumprir na sua vida. Mas antes, fecha o seu ciclo com êxito. Sabe? Sai debaixo da bênção. Sai tranquila. O anjo do Senhor também disse, você está grávida, dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Uma mulher grávida, angustiada. Só quem já passou por gravidez sabe o que é ser mulher grávida. Mulher grávida tem os sentimentos aflorados até o final do mundo, gente. Qualquer coisa que fala com mulher grávida, ela chora. Às vezes ela vê um filme que não tem nada pra chorar, vê um Deus, pica-pau, ela chorou. Por quê? Porque o sentimento da mulher grávida é muito aflorado. E o que ela tá fazendo aqui? Ela tá angustiada. Pensa uma mulher grávida, angustiada. O Senhor viu o lamento dela. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Até hoje, né, gente? Esse aqui é o povo árabe. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes, Ismael e Isaque, né? O povo islâmico e o povo judeu. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de, tu é o meu Deus que me vê.
pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Bered recebeu o nome de Belarrói. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Quando a palavra fala que a mulher sábia edifica a casa, conduz a casa, e a mulher tola destrói, eu vou provar isso aqui. Sara disse para Abraão: se deita com Agar, porque ela vai te dar um filho, porque o Senhor me fechou a madre. Abraão acata o comando de Sarai e faz o que ela pediu. Agora, a palavra está dizendo que Abrão chamou o menino de Ismael. Deus deu para quem o nome? Para Abraão ou para Agar? Deus falou com Agar: Agar, você vai colocar o nome do menino de Ismael. Mas quem conduzia a casa era o homem. Abraão podia falar assim: não quero Ismael. Eu quero João, quero Baraque. Não quero esse aí. E ele acata aquilo que Agar tinha falado. A mulher sábia vai conduzir a casa. Ela soube falar e Abraão acatou. Se você virar para o seu marido sem sabedoria e pedir para ele fazer algo, é capaz dele fazer e você vai afundar a sua casa. Agora, se você, a partir de hoje, for para os pés do Senhor e falar com Deus assim: Deus, eu quero o seu direcionamento, me conduza, e dê um comando para o seu marido, ele vai te acatar e a sua casa será edificada em nome de Jesus. Amém? Você, homem que está me assistindo, se posiciona, viu? Ouça a voz de Deus e caminha debaixo daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Precisa levantar nessa nação homens, sacerdotes que vão se posicionar sem medo, sabe? Sem medo. Homens que não vão ter medo de ser homem. Amém? Eu queria ter lido o 17, porém eu falo mais que a boca. Eu tenho que terminar aqui porque não vai dar tempo de ler o 17. Mas amanhã a gente volta para o 17. Não tenho pressa em ler a Bíblia, desde que a gente consiga aplicar tudo que nela está escrito. Tudo que a gente já leu tem que ser aplicado, né? Amém? Tem alguém que está assistindo essa live aqui pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus como Salvador e gostaria de fazer isso nesta manhã? Você vai escrever o seguinte. Escreve aí nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. Eu vou orar pela sua vida, o Senhor vai escrever seu nome no livro da vida e você será salvo. E quando você passar pela morte, essa morte não vai te pegar. A morte terrena não te pega, porque você tem vida eterna. Amém? E se você é a pessoa que está afastada de Deus há muito tempo, está sem se posicionar, está vivendo da maneira que quer, vive numa vida de pecado e não teme mais ao Senhor, e você quer se aproximar do Pai de novo, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Eu falei, ou você caminha no sim com Deus, ou você se afasta. O que não dá é para você viver meio a meio. Ou você é de Deus, ou você não é. Quem conhece a Deus e não obedece Ele, esse é o mais parecido com o diabo. Fica aí, com essa palavra. Amém? Quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer, escreve assim: estou aqui pela primeira vez, ou escreve só primeira vez, para eu saber que você tá assistindo esse devocional pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Que palavra, que aula, Deus. Que Deus continue te abençoando, dando sabedoria de mulher de Deus. Amém, minha irmã. Amém, Natália. Glória a Jesus por isso. Ei, Rosângela, paz. Deus te abençoa. Gente, eu vi que teve alguns comentários. Eu não quis parar, porque senão eu perco a linha de raciocínio. Aí por isso que eu não leio. Só lapada de Jeová. Glória a Jesus, né, Mai? Tem dia que tem que dar umas lapadas. Eu acho que é porque... acho que é para posicionamento, né? O povo começa a afrouxar as cordas demais com Deus. Todo mundo aqui é salvo? Você já aceitou Jesus? Então escreve: eu sou salvo. Nós já vamos orar para poder finalizar o devocional. Sua voz foi igual à palavra. Amém. Glória a Jesus.
Escreve aí, eu sou salvo. Eu vou saber que você é salvo. Amém. Coloca sua mão no coração. Aguenta a mão aí. Não sai ainda não. Recebe a bênção. Em nome de Jesus. Repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida aqui presente. Esse povo é salvo, Pai. Que eles possam desenvolver a salvação com temor e com tremor. Que eles possam saber que o Senhor está olhando em todo o tempo e que as escolhas deles, Pai, têm que ser baseadas no direcionamento do Senhor. Deus, me ensina a te amar. Deus, me ensina a renunciar. Deus, me ensina a te obedecer. Por favor, Pai, ensina também os meus irmãos Precisamos, Deus, elevar o nosso nível de amor a Ti, de obediência, de respeito à autoridade. Deus, trabalha em nós o nosso caráter. Não nos deixa caminhar segundo a circunstância. Nós queremos caminhar debaixo da Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Pai amado, tira de nós toda arrogância. Tira de nós toda soberba, todo achismo, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Retira do nosso meio. Pai amado, que essa palavra seja cirúrgica. Que as pessoas que escutou essa palavra e entendeu, que elas possam praticar. Que elas não venham fazer comando, julgar a culpa para o outro, ou simplesmente fazer conforme a cabeça quer. Mas que elas possam entender aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida delas e caminhar sobre isso. Eu oro por cada vida que ainda vai aceitar o Senhor Jesus, através desse vídeo, através desse devocional. Oro pelas pessoas que vão reconciliar com o Senhor, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Pai, obrigado por essa oportunidade, por começar a semana na Tua presença, por ser regados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família, que a bênção do Senhor possa acompanhar eles durante esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Termino dizendo que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida. Ei, Paulinha, Deus te abençoa. Tá tudo bem aí, Paula? Fica com Jesus. Eu amo você. Soninha, Deus te abençoa, viu? Eu tenho orado por você. Amém, amém. Veridiana. Que o Senhor possa mesmo restaurar a sua saúde em nome de Jesus. Viu? Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.